Vamos então iniciar no modelo transteórico e falar mais especificamente sobre o estágio da pré-contemplação. Vamos iniciar a falar sobre algumas das características e depois o que é que podem ser as diferentes estratégias de intervenção. Como é que podemos perceber se um indivíduo, quando chega à nossa consulta, está ou não no estágio de pré-contemplação? Como vos disse inicialmente, este indivíduo é um não gigante que chega à nossa consulta. Portanto, não está pronto para mudar, se não vê um problema, também não vê uma solução e não tem qualquer tipo de intenção de mudar ou de tomar uma atitude nos próximos 6 meses. Sempre que eu vos falar aqui deste determinado tempo, 6 meses, 30 dias, isto são sempre tempos muito gerais. Obviamente não é uma coisa exata, não é uma ciência exata, não são datas exatas. É um indivíduo que tem caracteristicamente aquilo que nós chamamos os 3 Ds da pré-contemplação, nomeadamente o D do desconhecimento, eu não sei como mudar, o D da defesa, eu não preciso de mudar, e o D da desmoralização, eu não consigo mudar. Ora, para perceber se o indivíduo está em pré-contemplação, temos aqui também algumas estratégias para utilizar. Nomeadamente, podemos utilizar a escala da prontidão ou a escala da confiança, caso estejamos aqui em alguma dúvida se ele estará ou não em pré-contemplação ou em contemplação. O que é que podemos então dizer? Podemos falar do comportamento ou da mudança de comportamento específica e fazer então uma questão. De 0 a 10, quão importante é para si fazer esta mudança? Sempre que nós utilizamos estas estratégias, é essencial que, em vez de dizer esta mudança, eu possa referir especificamente o comportamento que queremos mudar. De 0 a 10, quão importante é para si começar a praticar atividade física? De 0 a 10, quão pronto está para começar a levar marmita para o almoço no trabalho? Ou então, utilizar a escala de confiança. De 0 a 10, quão confiante está de que consegue começar a comer mais fruta no dia a dia? À partida, se o indivíduo nos der um valor entre 0 e 3, ele já será indicativo da pré-contemplação. Ora, então o que é que eu quero fazer com o indivíduo ou como é que eu devo intervir quando um indivíduo em pré-contemplação chega à minha consulta? Em primeiro lugar, e essencial, eu quero estabelecer um vínculo. Se formos retornar às etapas da motivação, da entrevista motivacional, nós queremos então chegar a esta parte de criar uma relação, criar uma aliança terapêutica. É essencial neste indivíduo. Perguntar: compreendo que não queira estar aqui, portanto, reconhecer aquilo que ele nos transmitiu, mas porquê é que acha que a sua esposa achou importante vir à consulta? O que é que acha disto? A partir daqui, nós conseguimos começar a comunicar com o cliente sem estar necessariamente a invadir o seu espaço ou a forçar algum tipo de mudança de comportamento, o que poderia gerar algum tipo de resistência. Depois, como esta etapa da pré-contemplação, o indivíduo é o não, nós queremos começar a criar estes pontos do talvez. Queremos começar a plantar uma pequena semente para que ele possa começar então a pensar em talvez eu queira mudar, talvez eu possa começar a ver esta mudança. E como é que podemos fazer? Criando ambivalência. O que é que precisaria acontecer para considerar que é importante mudar a sua alimentação? Quais é que seriam os sinais de aviso para considerar que é importante mudar a sua alimentação? E aí, o próprio paciente vai transmitir-nos aquilo que acha que iria acontecer. Às vezes isto já existe, isto já está a acontecer na sua realidade. E nós, em consulta de nutrição, podemos mostrá-lo também através da técnica da reflexão do modelo OARS, que é essencial ser praticada se eu estiver a praticar a escuta ativa. Posso também, para criar esta ambivalência, relacionar com as escalas da confiança e da prontidão que falei anteriormente. Disse-me que, numa escala de 0 a 10, atribuiria 2 à importância que esta mudança tem para si. O que é que seria necessário acontecer para poder subir para um 5? Neste indivíduo, nós queremos também começar a promover estes processos de mudança comportamental. Recordam-se do que falei? Há 2 grandes grupos e nós vamos iniciar então com este processo de mudança comportamental que se chama a elevação da consciência ou a consciencialização. Nós queremos começar a promovê-lo para que depois ele possa passar do estágio da pré-contemplação para a contemplação. Esta elevação da consciência refere que, quanto maior a quantidade de informação o paciente tiver, maior a probabilidade de tomar uma decisão mais adequada. Mas cuidado como isto é feito. O que eu quero dizer com isto não é que de repente alguém chega à nossa consulta em pré-contemplação e eu começo a debitar sobre os riscos de ter diabetes. Não, ele não nos vai ouvir. Então o que é que nós queremos fazer? Nós queremos perguntar: o que é que significa para si ter diabetes? O que é que sabe ou o que é que pensa sobre este diagnóstico?
E assim, é o próprio paciente a dar-nos a informação que ele já tem. Se nós considerarmos que seria importante ter mais informação, nós temos sempre de pedir autorização para adicionar mais informação ou para dar algum conselho. Por exemplo, se eu te perguntar o que significa para si ter diabetes e alguém me der uma resposta que eu sei que cientificamente não estará correta, eu tenho sempre de perguntar: posso acrescentar algo? Posso dar-lhe mais uma informação? Posso abordar esta questão por outra perspectiva? E aí sim dar esta informação. Nesta parte de aumentar a quantidade de informação, podemos também utilizar algumas experiências passadas que o indivíduo possa ter tido, reavaliando-as e dando aberturas a novas tentativas. Se calhar um indivíduo chega à nossa consulta não confiante ou não vendo um problema, porque já teve experiências passadas que o levam a acreditar que não há um problema e, portanto, não existe uma solução. E às vezes é importante nós reavaliarmos estas próprias experiências para mostrar que talvez a questão não esteja no próprio indivíduo, mas no plano de ação que foi estruturado. Por exemplo, e se o facto de não ter resultado anteriormente não estiver relacionado com a sua força de vontade, mas sim com o quão irrealistas eram essas dietas para a sua vida? E nós aqui já começamos a plantar o talvez e já estamos a aumentar a probabilidade de ele passar para a contemplação. Olá, chamo-me Leonor Santos Loureiro e sou a diretora da Nutrition Academy. Estás a ver uma aula de um curso na área de nutrição clínica. Estou muito contente que estejas aqui. Ensinar é o que nos move todos os dias. Continua até ao final, vai valer a pena. Na pré-contemplação, podemos também e queremos também desencadear o alívio dramático, outro processo de mudança comportamental, que no fundo refere-se à estimulação emocional que funciona como um ponto de viragem na mudança comportamental. Aquilo que nós queremos é despertar um certo medo ou uma preocupação, mas logo de seguida contrapor com uma inspiração ou com uma esperança. É compreensível sentir-se preocupado por ver a sua glicemia alta. A boa notícia é que pequenas mudanças podem ajudá-la a controlá-la rapidamente. O exemplo que eu dou sempre quando falamos deste alívio dramático é, por exemplo, a assistir àquele documentário que todos nós ouvimos falar e que fala sobre o quão importante é nós adotarmos uma alimentação vegetariana. Acho que todos nós conhecemos alguém que se tornou vegetariano porque assistiu a esse mesmo documentário. E, portanto, o que é que o documentário fez? Despertou um medo, mas logo a seguir mostrou uma esperança. E isto fez com que as pessoas quisessem mudar. Para além disso, aqui na fase da pré-contemplação, queremos também promover uma visão positiva de mudança. Colocar o paciente a pensar no que seria o futuro. De que forma é que esta mudança poderia impactar positivamente o seu dia a dia? Como é que seria o seu dia a dia se tivesse mais mobilidade física? O que é que mais gostaria de conseguir fazer com os seus filhos se sentisse com mais energia e com menos dores? E nós fazemos então com que o indivíduo comece a pensar no quão bom seria passar do não para o talvez eu consiga fazer isto. O que é que nós não queremos fazer na pré-contemplação? Como é que nós não devemos intervir? Não devemos entrar em confronto, não devemos julgar um indivíduo, caracterizando-o como argumentativo, ou em negação, ou sem esperança. À partida, um profissional de saúde não o irá fazer de uma forma verbal e clara, mas temos de ter atenção porque às vezes, através da comunicação não verbal, nós podemos estar a transmitir isto. Se alguém está a partilhar connosco a nossa história e nós suspirarmos, se calhar nós estamos a transmitir que estamos a considerá-lo um indivíduo em negação. E isto vai cortar rapidamente a nossa relação com o mesmo. Nesta fase, não devemos priorizar planos de ação ou informação técnica e científica. Como vos disse, podemos utilizar a informação científica como algo útil para ele evoluir, mas devemos sempre perguntar em primeiro lugar o que é que ele já sabe e não estar a debitar matéria científica. Não devemos assumir que o indivíduo quer mudar, devemos sempre falar sobre a parte positiva da mudança e deixar então que ele nos fale sobre como seria mudar, mas não assumir que ele já o quer fazer. Não o devemos tentar convencer e não devemos nunca minimizar a experiência do indivíduo. E isto é válido para qualquer etapa do modelo transteórico. Vamos então ver um caso clínico sobre alguém que está num estágio de pré-contemplação. O Jorge tem 57 anos e é motorista. Inscreveu-se no ginásio com a mulher porque querem ambos perder peso. No ginásio que frequentam, têm acesso a uma primeira consulta de nutrição incluída. E isto foi aquilo que o Jorge vos disse. Eu raramente como em casa por causa do meu trabalho. Como sempre em restaurantes e lá só consigo comer o que há,
que é sempre carne e batatas, neste caso batatas fritas. Eu sei que tenho peso a mais, mas eu não tenho problema nenhum de saúde. As análises vieram todas normais. A minha mulher é que tem diabetes, tensão alta e colesterol elevado. Até a minha filha de 13 anos tem colesterol. Ora, só posso concluir que o problema está na alimentação dentro de casa e não fora. O Jorge tem 109 quilos e tem uma percentagem de gordura corporal de 37,4%. Como é que nós conseguimos perceber que o Jorge está em pré-contemplação? Porque é um não. Eu não vejo um problema. Se não há um problema, não preciso de encontrar uma solução. As minhas análises estão boas. Eu nem como em casa, portanto eu nem sequer tenho as análises mais, para mim está tudo certo. E portanto, na realidade, é um não até eu colocar a responsabilidade no outro. Mas o Jorge claramente não tem intenção de mudar. Então, quando o Jorge chega à nossa consulta, eu não posso começar a confrontá-lo com as informações que ele me está a dar. Eu quero sempre evitar o confronto. Se eu dissesse, as batatas fritas também são um problema, tenho a certeza que o restaurante não tem arroz cozido e salada. É muito difícil que mesmo hoje em dia, um tasco tem sempre alguma salada para pedir. Há de ter outro tipo de acompanhamento. Ora, ele pede a batata frita, se ele não vê um problema, ele não a vai querer mudar. Portanto, não faz sentido eu ir por aqui. Ou, por exemplo, entrar em confronto claro de a sua esposa disse-me que o Jorge, quando come em casa, pede sempre para que a carne seja frita em vez de grelhada. Portanto, o próprio Jorge também está a interferir na alimentação da sua casa, aumentando o teor de gordura saturada. Se eu fizer isto, eu não estou a criar uma relação com o Jorge. E, portanto, qual é a probabilidade de ele sair da consulta de nutrição e de não continuar o seu processo de mudança? Muito elevada. Então, que perguntas é que poderiam ser feitas ao Jorge? Que estratégias é que eu poderia utilizar para promover a mudança? Ora, eu poderia promover a ambivalência. Ele é um não e eu quero começar a criar o talvez. Ora, o que é que precisaria acontecer para considerar que as suas refeições fora de casa são um problema? E ele iria começar a falar-me de eu começar a sentir-me cansado. Eu notar que eu já não consigo subir um vão de escadas. Ou seja, dar-me exemplos que eu, se calhar, até posso utilizar em consulta ou mais à frente em consultas posteriores. Por outro lado, que parâmetros é que considero importantes para definir saúde? Explorar o conceito de saúde não apenas como a mera ausência de doença e enfermidade, mas talvez a falta de mobilidade física, a baixa qualidade de vida, a qualidade de sono comprometida, o cansaço. Quando eu faço isto, eu estou a fazer o quê? Eu estou a promover esta consciencialização, a elevação da consciência. Para ele, as análises estarem bem é igual a saúde. Mas e se saúde for outros fatores, for outros parâmetros? E se estes outros parâmetros que estamos a falar já significar que não tenho saúde? Pode ser também algo a explorar. Por outro lado, podemos ainda promover a visão positiva de mudança. Referiu que a sua motivação na perda de peso era ter mais mobilidade física. Como é que seria o seu dia-a-dia se isso acontecesse? E fazê-lo falar como seria a sua vida e o seu dia-a-dia se realmente começasse a pensar num eu talvez seja capaz de mudar o meu comportamento. Na próxima aula, vamos então falar mais a fundo sobre a etapa da contemplação. Chegaste até ao fim. Isto diz muito sobre ti. Estás a ver uma aula de um curso completo que temos na nossa escola online. Se queres saber mais sobre esta temática e ir mais a fundo nesta área, o link está na descrição e com um desconto especial só para quem assistiu através do YouTube.